Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Relacionamentos, né? Que é uma playlist onde eu venho tratando de temáticas pertinentes a uma relação. Então, aqui eu irei falar mais uma vez sobre relacionamentos abusivos. Acredito que esse é um tema na atualidade que precisa muito ser discutido, né? Eu estava aí acompanhando o caso da Tatiane, advogada morta pelo marido, né, no Paraná, depois de ter sido bastante agredida. E isso é algo muito recorrente, como já falei, na atualidade, e precisa vir cada vez mais à tona para que as pessoas possam ampliar suas percepções, para se perceber, para começar a se perceber dentro de uma relação e não despencarem aí em um relacionamento abusivo e que muitas vezes levam a uma fatalidade, né, como no caso da Tatiane. Algumas pessoas muitas vezes sequer conseguem perceber que estão aí vivendo em um relacionamento abusivo, né? Porque muitas vezes o abusador já tem feito ali uma lavagem cerebral, já tem manipulado ao ponto da vítima achar que aquilo que ela está vivenciando, que aquilo que ela está experienciando é normal dentro de uma relação. Eu assisti no YouTube, antes de começar a gravar, depoimentos de várias mulheres, né, que viveram aí uma relação abusiva, algumas delas até famosas e tal, e elas relatam claramente que não tinham a noção de que aquilo que elas estavam vivendo ali seria uma abusividade. Porque muita gente acha que violência limita-se a agressões físicas. E muitas vezes não tem agressões físicas. Existem ali agressões psicológicas. E aí é que está a dificuldade de perceber a violência, porque geralmente as agressões psicológicas elas acontecem de modo muito sutil, de modo muito delicado, né? E assim, gente, falar disso é importante não apenas para quem está sendo a vítima da violência, mas também para quem é o agressor, sabe? Porque em muitos casos o agressor ele não tem a percepção de que ele ou ela está sendo abusivo. Eu já vivi situações dentro de uma relação em que eu agi de modo abusivo e no momento eu não percebia, né, que estava sendo abusiva. Hoje, quando eu olho para trás, hoje quando eu lembro de alguns momentos e algumas atitudes minhas, eu me envergonho, né, porque hoje eu tenho assim na mente, de modo muito clarificado, o que é a abusividade, o que é você ser abusivo com o outro, o que é você estar agredindo o outro psicologicamente, né? Sobretudo porque eu faço curso de psicologia e a nossa percepção, a nossa sensibilidade para esse tipo de coisa são muito ampliadas e o fator-chave dentro de uma relação abusiva, eu não estou dizendo aqui que é o único fator, mas eu estou dizendo aqui que é um fator-chave, é um fator muito recorrente e eu digo isso a partir daquilo que eu leio, né, sobre o tema, a partir dos relatos que eu escuto, certo? Então, o fator-chave dentro de uma relação abusiva, geralmente, é o ciúme excessivo, né? É a possessividade, é o querer se manter no controle da vida do parceiro ou da parceira. E esse é um fator muito perigoso, além de ser um fator muito recorrente para desencadear uma abusividade, é um fator muito perigoso porque é o maior impulsionador para a violência física, para a violência verbal, muitas vezes impulsiona o outro até a matar o parceiro ou a parceira. E o relacionamento abusivo é muito perigoso porque não existe um marco inicial, sabe? Não existe um ponto de partida clarificado para se dizer, a partir de agora esse relacionamento começa a ser abusivo.
Porque é algo que acontece muito sutilmente, muito delicadamente, sabe? A alienação, ela é muito sutil, ela é muito delicada. E é por isso que, mesmo quando a abusividade, ela torna-se aparente, mas a vítima acaba não percebendo, justamente porque ela já está bastante alienada, já está bastante dependente afetivamente do outro, né? E mesmo quando ela percebe a abusividade, mas ela se mantém na relação, justamente por conta da dependência afetiva, justamente por conta da dependência emocional. E aí fica sempre alimentando, né, a esperança de que o parceiro ou a parceira vai mudar, porque não consegue sair desse lugar, porque não consegue enxergar vida sem o outro, porque o outro manipulou tanto que para essa vítima não existe nada para ela sem esse outro. A vítima começa a perceber o outro como uma extensão de si, e se tirar esse outro dela, é como se alguma coisa nela fosse amputada. Tivemos um debate na faculdade a qual eu estudo, tendo como base um texto sobre as mulheres, né, que sofrem aí violência doméstica. E é um texto bem pesado, bem denso, em que afirma que não há agressor e vítima em uma relação abusiva. O que existe em uma relação abusiva são coparticipantes. No momento da reflexão em sala de aula, eu até concordei com o texto. Porém, ao ler, reler, né, em casa, refletir bastante, eu acabo tendo aí muitas ressalvas com relação a esse texto e acabo não concordando 100% com o mesmo, né? Justamente porque eu assisti muitos relatos de mulheres que viveram uma relação abusiva. E aí, por isso, eu não concordo que em toda relação abusiva existe coparticipantes. Eu vou trazer esse texto aqui, né, para refletir aqui com vocês. Eu vou dialogar com esse texto aqui no canal para que possamos ter uma percepção ampla sobre relacionamentos abusivos. Até acredito até um certo ponto que numa relação abusiva possam sim existir coparticipantes, né? Muitas vezes ambos compartilham da abusividade. Muitas vezes é uma relação de ação e reação em que não há uma vítima e um agressor, mas coparticipantes. Ambos são vítimas e agressores, né? Há ali sim uma interação mútua de vitimismo e agressividades, né? Tu me agride, eu te agrido, tu age de tal forma e eu reajo da mesma forma, e aí essa coparticipação levam ambos para essa troca, né, essas trocas de opressão levam ambos a se afundarem cada vez mais nessa relação destrutiva. E aí é quando eu lembro da frase do Paulo Freire, quando ele diz que o sonho de todo oprimido é ser opressor. Eu acredito que em muitos relacionamentos abusivos isso aí seja uma filosofia, né? Então, assim, acredito que assim, em muitas relações abusivas, uma coparticipação. Acredito que em muitos relacionamentos abusivos há o aparelhamento dessa filosofia de vida de que o sonho de todo oprimido é ser opressor, né? Tu me oprime, eu te oprimo e assim vai. Mas existem muitos casos em que há sim uma vítima e um agressor, né? E essa vítima está ali porque ela não consegue perceber o lugar que ela está ocupando. Ela está ali porque ela está manipulada, porque nela foi feita uma lavagem cerebral a ponto de não conseguir identificar
que aquilo que ela está vivendo não é normal em um relacionamento, né? Então ela está sim sendo uma vítima, né, de um agressor dentro de uma relação abusiva. Da mesma forma que existem agressores que sabem, têm a consciência que está agredindo, e existem agressores que não conseguem perceber que estão ocupando este lugar, não conseguem perceber que suas atitudes estão sendo abusivas e que aquilo está deteriorando o outro psicologicamente. Então, esse tema precisa ser conversado com bastante cautela, precisa ser discutido com bastante cautela e a partir de vários ângulos, né? Para que tenhamos aí uma visão mais ampla acerca do que está acontecendo em termos de relacionamento na atualidade, tá bom? Eu vou me ater aqui para não saturar o vídeo de informações, mas a gente continua, certo? Tratando-se dessa playlist, a gente continua com essa temática, tá bom? Na tela final vai aparecer aí para você a playlist, né, onde eu venho conversando sobre esses assuntos pertinentes dentro de uma relação, tá certo? E vai aparecer aí para você também o meu canal secundário, que é o canal Só Psicanálise, tá? Onde lá eu converso sobre temas dentro do campo da psicanálise. Então, quem gosta de psicanálise, conhece lá. Se você achar interessante, se inscreve lá também, tá certo? E aqui embaixo, no campo de descrição do vídeo, você vai encontrar aí informações adicionais como meio de contato comigo, que é só por e-mail, e vai encontrar também as minhas redes sociais, caso você queira ir acompanhar de perto os meus projetos, tá bom? É só me seguir, me adicionar. E lembrando, eu não respondo mensagens via redes sociais, tá certo? Só por e-mail e por ordem de chegada, tá bom? Então possa ser que demore um pouco até que eu venha atender o seu e-mail, porque eu vou obedecendo a ordem de chegada do mais antigo para o mais atual, para não ser injusta com ninguém, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.